da teoria e prática, ou seja, não há teoria, né, sem prática, nem prática sem teoria. E aí eu deixo o gancho para a Kalila. Exato. E é aquela coisa, eu acho que quando uma pessoa mergulha no livro, ela consegue justamente incorporar o que vem de mensagem ali dentro daquele livro. E aí ele está colocando em prática aquele conhecimento. Ele incorpora. Quando eu leio mesmo um livro, tem sempre alguma coisa que eu visto daquelas histórias, seja o personagem, seja o modo de agir. E normalmente as coisas boas são as coisas que nós mais incorporamos, sabe por quê? Se nós não prestar atenção, todo mundo que lê, todo mundo que assiste uma novela, que vê um filme, espera o quê? Um final feliz. Porque todo mundo busca a felicidade. Então essa coisa de buscar um final feliz é você também estar lendo, captando a mensagem, tentando pegar o que há de melhor dentro daquele material. Agora eu acho interessante aqui, porque ele tratou da questão da cultura e uma coisa que é importante, que nós estamos trabalhando dentro da educação, é aquela coisa que eu estava falando do novo, de buscar um molde novo para a educação, sem esquecer o que é antigo. A pedagogia criou, por exemplo, nós temos uma interação muito grande entre a cultura e a arte. E aqui em Arembepe eu tenho visto isso crescer de uma forma muito bacana. Você vê que as pessoas estão procurando reviver, fazer com que volte aquilo que existiu um dia em Arembepe. Eu vou deixar até aqui no ar, para que as pessoas fiquem curiosas, pesquisem, leiam. Mas o que é mesmo Arembepe? Por que esse nome? De onde é que surgiu? Como surgiu? E as pessoas estão vivendo no local e muitas vezes não conhecem. Na rede mesmo estadual, nós tivemos uma experiência, eu verifiquei a experiência de uma professora que foi maravilhosa. Ela foi procurar saber o nome do bairro aonde ela trabalhava com os alunos, fizeram uma pesquisa, entraram em todos os locais, procuraram saber dos antigos, das pessoas mais idosas, e todo mundo fez uma viagem linda. E hoje eles têm montado a história de um bairro grande, que às vezes as pessoas têm até receio de dizer, eu vou entrar em tal local. Não, todo local existe gente boa. Existe gente boa. Na maioria das vezes existe gente boa. Pessoas boas. Uma outra coisa que eu acho importante falar, quando ele fala aqui do mangá, eu tenho filhos também, e meus filhos gostam muito dessa leitura. Olha, antigamente quando um menino pegava um gibi e fazia-se assim, menino, já vou não pega gibi, não ficar lendo gibi o tempo inteiro. O gibi é leitura. O gibi é leitura. E quando você lê, seja o gibi, seja o mangá, seja o que for, você está incentivando esse lado, né, de não ficar com a mente parada. E uma coisa que é irreversível é o mundo digital. Nós entramos nisso agora e nós não vamos voltar mais atrás. Ele está aí. E aí é onde o jovem tem acesso à escrita, onde o jovem tem acesso à leitura. O que precisa é saber fazer com que o jovem aproveite isso de uma forma correta, de uma forma coerente. Inclusive, como é que se diz, quando ele utiliza um Facebook, uma rede social, ele saber se comunicar com as pessoas, ele está ali integrado, mas integrado de uma forma coerente. Então é bom. E por que não os pais também não tentarem acompanhar os seus filhos junto a essas viagens que eles fazem dentro dessas redes sociais? Por que não? É importante também destacar, já que você pegou esse gancho aí, da questão das redes sociais, é importante destacar que os pais supervisionem os filhos nessas redes sociais. Porque antes os infratores, digamos assim, estavam do lado de fora de nossas casas. Mas hoje, através das redes sociais, os infratores entram nas nossas casas. Então é muito importante que os pais acompanhem os filhos, principalmente os filhos menores, o que eles estão fazendo nesse mundo virtual, para que nós temos acompanhado diversas tragédias, inclusive, por conta dessas relações. Importante no mundo contemporâneo termos acesso e estarmos acessando essas ferramentas, importantíssimas, sem sombra de dúvida. No mundo contemporâneo de hoje, nós não realizamos mais nada sem a tecnologia da informação. No entanto, essa garotada, essa meninada que está se formando ainda, é importante esse acompanhamento de perto dos pais,
sempre está dando uma olhadinha, quais são essas redes, onde é que a nossa garotada está acessando, enfim, para que tenhamos um bom aproveitamento dessa tecnologia. Mas era justamente por isso que eu estava colocando, né, que os pais, eles devem acompanhar e devem estar integrados aos seus filhos. E aí entra a questão da inclusão digital. Às vezes o adolescente, a criança, ela consegue estar incluída e o pai e a mãe não. E eu acho que é necessário que haja mais programas de inclusão digital. Às vezes em sala de aula o professor ele desconhece o trabalho com a informática e o aluno conhece. Então essa questão do acompanhamento é importante, mas para que ele aconteça de fato, é preciso que existam programas de inclusão digital. Agora, Kalila, e os pais que não têm acesso ao sistema de informação, os pais que não têm conteúdo, uma boa quantidade que infelizmente ainda é analfabeto? A gente tem debatido isso porque só muda quem tem conteúdo, só estimula e fundamentam os pais que tiveram histórico de formação. E temos muitos ainda que continuam na mesma base, passando aquele que recebeu dos seus pais. E aí onde está um engancho. Olha bem, Moura, eu acho que hoje em dia nós já temos assim um campo enorme para que as pessoas busquem conhecimento. O que precisa é que haja um incentivo mesmo, que haja divulgação desses campos. Existe uma cartilha do MEC que fala do acompanhamento, ela trata do acompanhamento dos pais aos filhos dentro da escola. E no final essa cartilha fala de que se o pai ele não é alfabetizado, ele não tem o conhecimento, que ele busque os programas que estão realmente aí e funcionam. Tem o Todos pela Educação, o TOPA, que é um programa que inclui mesmo, e não inclui só na leitura, na alfabetização, tem várias formas de um pai, de uma mãe ser incluído dentro desses conhecimentos através do TOPA. Existem também alguns programas do governo federal voltados para a inclusão digital. Eu acho que eles precisam ser divulgados e precisam ser, como é que se diz, existir em mais locais, porque é fundamental essa inclusão, é fundamental. Agora também, o sujeito ele não pode viver só no passado, inclusive para acompanhar o filho, ele tem que buscar essas soluções. Ninguém morre porque vai trabalhar de dia e estudar de noite, não. Eu acho que estudar é sempre prazeroso e não só a questão da formação para conseguir um diploma, um papel, botar debaixo do braço. É a questão do saber. Isso é que é importante, do conhecimento. É legal a gente estar ouvindo assim, pensando que quando a gente fala dessa questão da tecnologia, realmente não tem como voltar mais atrás, né? Hoje em dia a gente vê que o rádio antigamente quando lançou o rádio a gente ouve nossos avós dizendo que era quase que, sei lá, uma coisa do outro mundo, né? Parecia que eram almas ali dentro ali que estavam assombrando o lugar e tudo. Mas a gente vê que até mesmo disso daí realmente tem que ter esse policiamento, porque a gente vê na rádio, como um programa como esse daqui que a gente está agora no Jovem Positivo Jovem, perdão. A gente está tentando trazer uma informação boa para os jovens, né? Vamos colocar boa no sentido assim de útil, né? Já a internet, por exemplo, é praticamente impossível um pai policiar o seu filho ali o tempo inteiro, justamente por causa disso, porque o filho sabe mexer e o pai não sabe muitas vezes, ou o pai sabe, mas não tanto quanto os filhos. A gente vê que hoje, eu estava escutando outro dia um professor de Direito dizendo que o filho dele tinha 3 anos de idade e conseguiu discar um número no telefone celular, sendo que o próprio pai não tinha conseguido ainda entender como que ele buscava na agenda e discava o número. E o filho foi lá, mexeu e começou a discar o número e virou e falou, poxa, como que isso é possível? Um garoto de 3, 5 anos de idade, não sei, já sabia mexer num aparelho e o adulto ainda não. Então, como que um pai ou uma mãe vai tentar policiar seu filho, realmente se ele não buscar a se atualizar nesse sentido, né? E aí a gente vê realmente esses programas, eles são muito importantes, são muito úteis e tudo, só que ao mesmo tempo a gente tem que concordar com os pais, porque a gente vê que o pai, ele às vezes tem uma jornada de trabalho pesada, às vezes a gente vê que a mãe também tem que ter uma jornada de trabalho pesada para poder ajudar a manter a renda da casa. Isso quando não são naqueles lugares onde é a mãe que sustenta, já não tem ali um pai que pode ajudar.
E aí chega em casa, tem que cuidar dos filhos, e ainda tem que buscar o estudo para poder acompanhar os filhos. Realmente a gente se coloca no lugar dessas famílias e vê que é difícil quando não tem essa oportunidade desde novo, desde pequeno, né? Então, justamente por isso que a gente acha importante essa movimentação toda, esse meios de comunicação que a gente possa não... Claro que a gente não acredita que vai instruir com uma simples conversa, com um simples bate-papo, mas que a gente tente pelo menos despertar o interesse das pessoas em buscar alguma coisa, né? Em se aprimorar no sentido do conhecimento, ao menos que seja o conhecimento intelectual de alguma coisa, né? Mesmo que não seja, como a gente fala, buscar descobrir em si esse conhecimento. Mesmo que a gente não possa, por exemplo, a gente não possa ter acesso a livros para poder saber das coisas, mas a gente sabe que dentro da gente, se a gente analisar todo o contexto que a gente vive, a gente vê que ali a gente tira muito aprendizado. Ali a gente vê, por exemplo, se um pai realmente acompanha seu filho, o filho ensina para o pai como mexer na internet. O filho ensina para o pai aonde buscar uma informação que o pai ainda não sabe. Então a gente vê que até mesmo nisso daí, se o pai sabe lidar com seus filhos, ele consegue se incluir, mesmo que ele não tenha acesso a esses programas de inclusão, como a colega estava dizendo. Então é interessantíssimo a gente ver como que a simples estrutura familiar já conseguiria mudar o panorama que a gente tem hoje, né? Então é isso daí que a gente estava refletindo enquanto ouvia tudo isso. Sem sombra de dúvida, a família ela precisa estar convivendo em harmonia, isso aí é fundamental, e sem esses preconceitos que às vezes os pais têm, é preciso conviver em harmonia, mas tem pai que faz assim, meu filho na internet, não, ele não tem que dizer não, porque se o menino não usar em casa, vai usar na rua, vai usar em outro lugar, e ele não vai saber o que é que está fazendo. O que ele tem que buscar é justamente isso, aprender também com os filhos. Isso também dá certo, dá muito certo, você sentar, conversar, meu filho, como é que faz isso? Vamos mexer aqui. O que não pode é a pessoa estar fora do mundo do filho. Eu acho que um tem que conhecer o mundo do outro. O filho tem que saber respeitar a história, o tempo, o passado, e o pai tem que respeitar o futuro, o presente, o que está acontecendo, o que vai acontecer. Isso aí é fundamental. É isso que vocês estão ouvindo aqui. Esse bate-papo positivo e gostoso de despertar a consciência da juventude, de você mãe, de você pai, que está aí na cozinha fazendo almoço agora. Hoje parece que não é mais as mulheres que fazem comida não. Aqui na Anembep quem faz no final de semana são os homens. É isso, secretário? Lá não assim não, é? Lá eu convido a esposa para almoçar fora. Ele faz um excelente ovo frito. Mas interessante que está mudando esse comportamento, né? Essa mudança tem que ser macro, né? É o filho, é o pai, é a mãe, é a sociedade moderna. A sociedade moderna hoje é participativa, a juventude participa em tudo, os pais hoje estão cobrando, acompanhando, de uma certa forma, hoje de forma mais consciente, por conta desses debates, que não acontecem só aqui, que acontecem nas escolas. Eu estou vendo na escola estadual lá de Vila de Abrantes, a senhora colocou, Calila, desculpe, sobre as oficinas, e é verdade. Então hoje o espaço disponível no horário do descanso, às sextas-feiras, muitos eventos estão acontecendo, despertando. Trouxe aqui, se você pegar no portal abrantes.com, tem lá um vídeo mostrando um aluno seu aqui dando, quer dizer, da sua coordenação, que é a coordenação estadual, ele dando aqui o recado, com conteúdo fundamentado e tocando. Né? Quer dizer, ele já trouxe, evidentemente, que ele chegar na escola, mas vem participando, uma banda construída com um aluno da escola, tem feito a diferença. E mais ainda, a escola aberta. Então a escola aberta oportuna a sociedade local a participar de oficinas. Isso são ações positivas, que não só tem como deve ser parabenizadas essas ações, e mais não só tem como deve estar acontecendo com o governo estadual, municipal e as ONGs, infelizmente, as associações também. É a importância, viu, Pedro? Você está aí no Encontro das Águas, Encontro das Águas não é? Fonte das Águas. Eu sei falando Encontro das Águas, porque historicamente a gente conhece mais aquela parte de lá, de Abrantes, de Lauro de Freitas, e aqui para cima, às vezes, esse condomínio fica confundido. Todo mundo confunde aqui. Encontro das Águas, Fonte das Águas, águas puras, águas limpas, mas não é. E cada dia a gente fala alguma coisa. Então, Calheira, é importante essa ação do governo do Estado. Entendemos que precisamos fazer muito mais.
temos que nos irmanarmos aí com o objetivo de ajudar a transformar essa juventude e de ajudar a transformar e despertar a consciência dos pais, que eu entendo que ainda é fundamental a oficina chamada família. Essa célula amada, ela realmente é fundamental para transformar. E percebemos ainda, infelizmente, adventos como os programas de televisão, as novelas, que felizmente ou infelizmente há uma polêmica se é realmente o retrato da vida, evidentemente com um grau aumentativo. O que se mostra nas novelas hoje, o cotidiano, as filhas agredindo, batendo em pai e mãe, não é? Os afrontos, que é até desrespeitoso, e até porque é multiplicador, que nem todo mundo, nem todo pai, nem todo jovem entende aquela linguagem, de repente ele fica comum, ele não está psicologicamente preparado para ver. Eu outro dia vi o meu filho tentando se manifestar, inclusive com a mãe, tentando falar igual que o programa, e que as novelas, aquela programação da galera Armação, que todo mundo transa, que todo mundo pode. Malhação. Malhação. Então, diga secretário. Vou pegar esse gancho aí, Moura. Pega seu. Eu particularmente defendo uma reforma na comunicação do país. Eu creio que há uma necessidade de termos um maior tempo, um maior volume de produções regionais. Nem sempre aquela realidade que está sendo retratada em determinada novela é a minha, é a sua, é a nossa realidade. Perfeito. Ou seja, a produção regional vai fomentar a visibilidade de trabalhos de diversos agentes culturais que desenvolvem, às vezes anonimamente, seu trabalho durante todo o ano, vai fomentar a formação de novos profissionais da comunicação, inserir profissionais que já estão na comunicação nesse veículo poderoso que é a televisão. Ou seja, essa produção regional possibilitará o povo da região norte do país, o povo da Amazônia, por exemplo, se reconhecer, se ver. Nem sempre nós nos reconhecemos vendo determinadas programações. Cada um tem realidade distinta. Exatamente, determinadas produções. Então, eu creio que essa é uma necessidade do nosso país, ter essa reforma da comunicação. Exato. Para dar mais oportunidade às nossas realidades regionais. E como um assunto puxa o outro, aí não tem jeito. Aí ainda também a contextualização do material didático, a contextualização do livro didático, que é uma coisa que vem se discutindo muito. Porque o aluno vai para a sala de aula, às vezes pega um livro, recebe um livro, que vem com a realidade do Sudeste, não vem com a realidade do Nordeste. Então ele lê aquilo ali, acaba conhecendo mais o que está fora, o que está distante, e às vezes nem se interessa justamente porque está fora, está muito distante da realidade dele. Então essa aproximação da realidade vem acontecendo mais agora. Existem também programas, projetos que voltados para essa contextualização dos materiais didáticos. Agora, Moura, eu acho interessante quando você fala, que aí eu vou entrar e vou até pegar, eu adoro polêmica, né? Delícia, essa é a proposta nossa aqui. Veja bem, eu acho que quando a gente trata da questão do que tem na novela, no que tem, nada é feito à toa. Isso. Tudo tem um objetivo. E nós temos que ver que tipo de sociedade é que nós vivemos e o que é que querem dos nossos jovens. Porque nada é fabricado dentro dessa mídia que a gente vê aí, certo? Que apesar de dizer, reclamar tanto pela democracia, pela liberdade de imprensa, liberdade de imprensa existe até demais. Existe até demais o tempo inteiro. Agora, é uma liberdade, o que a pessoa recebe em casa, a pessoa é livre às vezes para escolher, às vezes não. Às vezes a liberdade lá para cá não existe. Então, e muita informação subliminar. Exatamente. Então essa questão aí, ela pode até, eu sei que já é uma polêmica, dá para conversar dias sobre isso. Mas muitas vezes você liga a televisão, você está recebendo aquilo que você não quer ver. E o pior para mim é quando você liga o rádio, então quando você vai a um restaurante que tem alguém com o som do carro aberto e com músicas que realmente não deveriam estar tocando por uma questão até legal, porque elas ferem, como é que se diz, várias questões legais, Estatuto da Criança e do Adolescente e tal, e fica, no entanto, a gente vê tudo isso sendo utilizado no dia a dia, no cotidiano, com tanta produção boa que existe aqui dentro do estado da Bahia, com tanta produção boa
feita por jovens, que muitas vezes não conseguem espaço nenhum. A gente ouviu um trabalho que a gente fez há poucos meses atrás com os alunos aqui de Camaçari, da parte da aula de música, que como que a gente vê que realmente essa história de liberdade, a gente até discutiu isso uns dias atrás aqui no programa, essa história de liberdade pra gente é meio que um conto de fadas ainda, né? Porque a gente fala dessa liberdade de expressão, então os jovens ouvem aquilo que eles querem, vamos colocar dessa forma, né? Só que eles não têm acesso a realmente tudo que existe para eles poderem escolher o que eles realmente querem. Exato. A gente chegou a mostrar poucas músicas fora do cotidiano deles, música popular, não vamos nem colocar música erudita, não, música popular, e que eles pegaram e tiveram muito mais gosto em cantar as músicas populares do que até mesmo as músicas que eles queriam cantar a princípio. Tanto que depois a gente fez um artesanato com camiseta e eles pegaram a letra das músicas que a gente estava cantando e pintaram na camiseta deles. Ou seja, jovens que às vezes andariam com roupa cheia de caveira, cheio de outras coisas, de repente pegaram ali e pintaram corações e letras de música falando sobre natureza, falando sobre harmonia, sobre amor. Então a gente vê que, na verdade, se a gente colocasse ali outras opções, talvez essa liberdade de escolha deles se ampliasse e talvez aí realmente aí a gente conseguiria uma liberdade propriamente dito para esses jovens. Nós desenvolvemos, aproveitar também o gancho, uma coisa puxa a outra, nós desenvolvemos durante esse último ano, 2010-2011, iniciamos um projeto em setembro de 2010 e fechamos o ano no mês de novembro, no início de novembro, um projeto denominado Cultura em Movimento, em que nós levávamos, o projeto era realizado num circo, essa arte milenar, né? E digamos assim, é uma arte que ultrapassa barreiras, porque o circo é itinerante. Então, pensando nisso, nós levamos aos 4 cantos do nosso município esse projeto denominado Cultura em Movimento, que levava, além da arte circense, outras artes, a exemplo de oficinas e espetáculos de dança e teatro, oficinas com a linguagem de um dos elementos do hip hop, grafite, as poesias através do rap. Levávamos um show, fechávamos sempre o projeto com um show musical, ou seja, e sempre com artistas locais. Uma coisa que nos chamou a atenção, em função da expansão que o nosso município vem tendo, que algumas localidades, infelizmente, nós não conseguimos chegar, e aí Vila de Abrantes é uma delas, que nós não conseguimos uma área com dimensões suficientes, uma área pública com dimensões suficientes para instalar o circo. Ou seja, apesar do nosso interesse, né, do nosso objetivo de percorrer todos os distritos e povoados do nosso município, em alguns deles, na sede e na orla, nós não conseguimos uma área com a dimensão. Ou seja, e aí puxa uma outra discussão. Com esse avanço da expansão imobiliária e populacional do nosso município, nós temos que estar atentos. É importante o município, digamos assim, se apropriar do PDDU que foi votado, para que a nossa comunidade tenha um espaço para desenvolver atividades culturais, esportivas, enfim. Nós temos que preservar espaços que possibilitem o desenvolvimento de atividades, digamos assim, transversais, que não está, digamos assim, diretamente ligada ao dia a dia, como é o caso de políticas públicas vinculadas à educação e à saúde. Vou pegar seu gancho. Esse gancho é meu. Secretário, quando o senhor puxa essa questão dos espaços, como nós temos estádio de futebol, né? Temos quadras poliesportivas, e temos teatros, etc. Aí você falou, Abrantes, infelizmente foi discriminada, não propositadamente, mas por falta de espaço. E se nós tivéssemos ali uma Casa da Cultura com uma arena, por exemplo, com espaço, aí seria possível? Aí ele pergunto,
Porque aí para buscar esses espaços, teria que ser via que a Câmara de Vereadores, para que se possam, dentro desse contexto que você colocou do PDDU, contemplar espaços públicos em cada bairro ou em determinadas regiões. Por exemplo, você tem aqui Abrantes, Jauá, por exemplo, Abrantes contemplaria o que? Areias e Abrantes e Jauá, ou cada um teria evidentemente que espaço disponível dentro do seu quadrado? O ideal, Moura, seria que cada localidade tivesse um espaço, né, dentro do seu quadrado. No entanto, com essa expansão, nós temos que, digamos assim, ou pensar a implementação de equipamentos públicos voltados para esse fim de forma modular, em que Abrantes tem um módulo desenvolvendo uma determinada atividade, Jauá tem um outro módulo desenvolvendo uma outra atividade, e que elas se relacionem entre si, ou de fato nós pensarmos em equipamentos menores, porque assim, hoje sempre a nossa referência é a cidade saber, né? No entanto, para você construir uma cidade saber em cada localidade do município, aí fica complicado. É um equipamento de fato que tem um custeio alto, né? E a manutenção. A manutenção alta, né? E todo o seu custeio em função das diversas atividades que são desenvolvidas ali. Então eu creio que talvez, estou colocando aqui inclusive em primeira mão, uma ideia inicial de termos equipamentos modulares que tenham uma inter-relação aqui em nossa orla, né? Essa orla de 42 quilômetros, que nós temos diversos povoados e distritos. Ou seja, a cada iniciativa positiva implementada pela gestão municipal, obviamente que todos querem obter, se apropriar dessas iniciativas e diminuir, digamos assim, essa distância que geograficamente não é tão grande assim, mas diminuir essa distância das políticas implementadas na sede com a nossa orla é fundamental, né? Nesse sentido é que nós, particularmente da Secretaria de Cultura, temos realizado projetos itinerantes para possibilitar o mestre de cultura popular de Arembepe, por exemplo, ir até a sede do nosso município apresentar o seu trabalho, né? Como também apresentar o seu trabalho em toda a orla, porque boa parte, em muitas oportunidades, o nosso município não se conhece. E não falo nem entre sede e orla. Às vezes aqui na orla mesmo tem diversas iniciativas, diversas ferramentas sendo implementadas, construídas, e uma localidade não conhece o que está sendo feito na outra localidade, se beneficiando inclusive daquela iniciativa, né? Então eu creio que nós temos que pensar, eu penso dessa forma, né? Que nós poderíamos tentar viabilizar módulos, em que esses módulos se interrelacionem e consigamos chegar aos quatro cantos do nosso município. Não dá para trabalhar sem ser integrado, secretário. Eu, inclusive, queria deixar isso aqui, vamos tomar uma aguinha, mas eu queria deixar na volta, inclusive, falar sobre isso, essa questão da integração, essa questão da construção desses espaços, como o senhor colocou muito bem aí, e daqui a pouco a gente vai voltar para estar falando de alguns temas importantes, porque a juventude, infelizmente, tem políticas dentro do município, tem peças de teatro com grandes nomes aqui, mas infelizmente o pessoal da hora que não tiver veículo, não tiver carro, não participa. E até para ir para a cidade de Saber, ela tem dificuldade de acesso. Então, vamos tomar uma aguinha, daqui a pouco a gente volta. Ô, Mano Santos, dá uma aguinha. Isso aí.